Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Marcelo Vieira e estamos aqui mais uma vez com o programa Nossa Evolução e hoje iremos tratar sobre o renascimento humano. O que é esse renascimento humano e como ele ocorre e quais são as consequências ou os fenômenos ou os acontecimentos que giram em torno dessa nossa chegada nessa nossa segunda fase do nosso ciclo existencial, que é essa vida física, né? Então, o renascimento humano nada mais é do que a ativação do corpo energético. Como nós conversamos nos outros episódios desse programa, o corpo físico ele é um corpo energético que nós o utilizamos e nós vimos também a desativação desse corpo energético, que é a morte, popularmente conhecida. Então, o renascimento nada mais é do que a ativação desse corpo físico. Então, essa ativação ela ocorre através das conexões das nossas emoções e dos nossos pensamentos com o corpo físico. E essa ativação desse corpo físico suscita inúmeras questões dentro da família, inúmeras questões que a gente pode levantar. Por exemplo, por que nós nascemos da nossa mãe e não de outra? É uma pergunta interessante a ser feita, já que esse fenômeno do nascimento engloba inúmeros fatores, inúmeras leis. Certamente a lei de afinidade é que nos aproxima, que nos permite ter uma relação mais íntima com essa consciência e isso fortalece ou possibilita o nosso renascimento através ou em parceria com essa consciência ou com esse espírito. Então, através da lei de afinidade, certamente nós nascemos através de nossa mãe e não de outra, pelo nível de afinidade que nós temos com esta pessoa, com este ser. E isso vigora tanto essa lei de afinidade, ela tem vigor, tem validade tanto aqui na vida física, como na vida extrafísica. Então aqui, essa questão do nascimento, do renascimento humano, nada mais é do que essa ativação deste corpo. Quanto às afinidades, né? As consciências se atraem por suas afinidades mais profundas. Nós nos sentimos atraídos e também atraímos pessoas em decorrência das nossas afinidades. Quando vamos analisando quais são o porquê dessas nossas relações, chegamos ao consenso de que há afinidades específicas, características idênticas, que nos permite admirar, né? E se aproximar por uma conexão energética com outras pessoas. Essa afinidade também, ela pode criar sintomas positivos ou negativos, principalmente no nosso nascimento. Por exemplo, uma gestação difícil e um parto difícil, que às vezes leva a mãe gestante ao falecimento, isso pode ser um sinal de que a afinidade entre o espírito que está reencarnando e a mãe não é muito boa. É uma afinidade insuficiente, insustentável para que o processo se complete. E o contrário também se aplica. Se há uma gestação positiva, tranquila, feliz, boa, um parto igualmente tranquilo, feliz, bom, natural, certamente há uma grande afinidade entre o ser que está reencarnando e aquela mãe. Então, essa afinidade, ela acaba sendo um divisor de águas entre ter uma relação tranquila desde a concepção até o nascimento dessa criança e que se perdura durante a fase já de ativação desse corpo e de vivência nessa dimensão. Então, a afinidade aí ela se torna um elemento chave que nos permite identificar o nosso nível de relação com a nossa mãe, que é a nossa principal amparadora para nos ajudar a reencarnar
nesta dimensão física. A afinidade energética menor, ou seja, existe uma afinidade pouca ou fraca quando os partos são complicados e a gestação também é complicada. Nossas relações extrafísicas anteriores determinam nossas relações humanas sadias ou doentes atuais. O que é que isso quer dizer? O nosso nível de interação, de respeito, de afinidade, de convivência saudável com os nossos pais antes do nosso encarne e do encarne deles, define, não é, a nossa relação, se ela vai ser saudável ou vai ser doentia. O que é uma relação saudável? É uma relação na qual todos evoluem, todos prosperam, todos caminham com mais facilidade. E uma relação não saudável é aquela onde uns atrapalham os outros no processo de caminhada. Uns acabam sendo mais prejudicial ao nosso processo evolutivo do que outros. Então, você constatando nas suas relações pessoais os níveis de afinidade ou os níveis de doença ou relação saudável ou relação doentia, você pode mapear o seu nível de afinidade com esses seres com quem a gente convive e otimizar, melhorar. Se minha afinidade não é tão boa, tentar melhorar essa qualificação. Se a afinidade já é boa e já tem uma vivência saudável, manter, para ter cuidado para não retroagir, não errar, não ser desatento e acabar machucando ou prejudicando o processo evolutivo. Então, as nossas relações hoje com as pessoas que a gente convive diz muito do ontem, do passado, das nossas outras vidas e do nosso grau de afinidade, interação e auxílio mútuo no processo de evolução entre uns e outros. Pois bem, antes de nós nascermos, quem define o nosso destino, de como a gente vai encarnar, a família que a gente vai encarnar, é o orientador evolutivo do nosso grupo evolutivo. Então, ele define esse nosso destino e acaba determinando aí, reconhecendo as afinidades que nós temos uns com os outros e preparando o ambiente salutar para o nosso reencarne. É interessante frisar que antes do nosso nascimento, ou antes da concepção, porque a conexão do espírito ocorre com o corpo físico no momento que há a concepção. O que é a concepção? É quando o material genético reprodutor masculino, o esperma, se une com o óvulo. Então, quando há essa conexão, quando há essa integração, forma-se o feto. Quando há essa concepção, há uma conexão energética do corpo emocional ou do corpo espiritual com o corpo físico. E ali começa o processo de esquecimento das suas vidas passadas e da sua vivência no extrafísico, para você começar a imergir na vida material. E antes da concepção, alguns dias, ou às vezes por longos períodos, nós temos contatos com nossos pais, nossos futuros pais. E esses contatos eles ocorrem, às vezes em um curto período e às vezes em um período mais prolongado. E aí é interessante porque quem for projetor lúcido, ou quem se desdobra de forma lúcida como espírito, consegue saber muito antes de estar gestante, no caso da mãe ou o pai, muito antes de ser pai, ele já sabe que vai ser e pode até conseguir visualizar como é que vai ser esse corpo físico desse novo ser que vem pela frente. Ninguém recebe determinada mãe, nem determinado pai, gratuitamente. Existem laços profundos entre as consciências que evoluem juntas. Então, não tem muito... A gente não acha que cai em algum lar por acaso. A lei de afinidade, ela acaba nos permitindo o convívio com pessoas que a gente já conviveu.
Então, aí a gente vai aprendendo novos atributos. Uma questão interessante também é que a nossa consciência, ou o nosso espírito, ele não vive preso à matéria. Nós não somos presos ao nosso corpo. Nós só nos manifestamos através do corpo. É um pouquinho difícil entender isso quando você ainda não faz projeção lúcida e você percebe o seu corpo físico e o seu corpo espiritual. Mas, por exemplo, um telefone que alguém lhe liga, essa pessoa ela se manifesta através do telefone, mas ela não é o telefone. A mesma coisa, e ela também não está dentro do telefone. A mesma coisa é o nosso corpo físico. Nós falamos, nós nos comunicamos, nós somos conectados a esse corpo energeticamente, mas nós não somos esse corpo. E é isso que nos permite sair do corpo de forma lúcida, ter convivência na espiritualidade ou na outra dimensão e ter uma interação maior, né? Ter uma vida um pouco mais dupla, né? Uma vida física e uma vida espiritual. Então, em que pese refletir em nosso corpo espiritual as consequências nesse corpo físico, não somos em nada esse corpo físico. Nos pertence, nós o utilizamos no nosso processo evolutivo, mas nós não somos o corpo físico. E é isso que permite o processo de você sair de forma lúcida do corpo. Porque sair do corpo todo mundo sai, é como respirar. Dormiu, desconectou, você se desloca do seu corpo físico, você projeta. Agora, a projeção lúcida, aí já requer um treinamento, uma certa disciplina e uma certa vivência, para você começar a perceber e não se espantar tanto, porque é um mundo novo, é um mundo diferente. E muitas vezes a gente teme, e o temor faz a gente retornar para o corpo físico. No renascimento do corpo físico, as experiências mais íntimas vêm de muitas vidas humanas e de muitos séculos. Então, aquelas amizades raríssimas, que são aquelas amizades que nos fazem bem, que nós também fazemos bem a elas não vêm simplesmente dessa vida. Elas são laços que vêm sendo construídos por séculos, né? E que agora há circunstâncias favoráveis em que a gente se reconhece e se ajuda mutuamente de uma forma muito natural, espontânea. E isso é muito bom, esses reencontros. As relações com nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, também não são relações de agora, relações superficiais. São relações mais profundas, mais íntimas, que estão nas nossas entranhas. Então é muito difícil você perder essas amizades, quase impossível, mas a gente acaba machucando pela nossa imaturidade. Machucando, às vezes, os nossos amigos e nos machucando. E isso só nos afeta porque os nossos laços são fortes, não é? São fortes e já vem de muito tempo. Então, naturalmente, aquilo que é forte, quando tende a se separar, causa uma dor maior. Mas o importante é sabermos que todas as nossas experiências íntimas, todas as pessoas que nos atraem ou que nós as atraímos, são laços íntimos fortíssimos que vêm sendo construídos há séculos. Isso nos faz pensar, será que vale a pena nós perdermos algumas amizades por questões triviais e passageiras? Por exemplo, questões políticas, divergências de opiniões. Quando há uma amizade sincera, as divergências de opiniões elas são totalmente secundárias. O reconhecimento, o respeito mútuo e a vontade de ajudar, ela prepondera acima de qualquer divergência de opinião. Então se respeita, não importa se tem uma religiosidade diferente, se tem uma posição política diferente, o que importa mesmo é você querer o melhor para a pessoa, estar predisposto a auxiliar essa pessoa e a companhia da pessoa nos fazer bem e vice-versa, sermos útil, agradável e bons. Então, esses laços vêm há muito tempo, nos são caros, são construídos vida após vida, fortalecidos vida após vida. Então, em nosso renascimento nessa vida, ao reencontrarmos esses amigos, é interessante mantermos esses laços e lutarmos para que se fortaleça cada vez mais. E isso são as consciências boas, né? Ou os espíritos bons, ou as relações saudáveis que nós temos.
mas infelizmente nossa vida não é feita só de flores. Nós temos também as consciências ou os espíritos perturbados, que reencarnam perturbados. E a maioria desses que são perturbadores dentro de casa, antes de renascer, eram obsessores dos pais, né? Eram inconscientes, sabiam que não gostavam, sabiam que perseguiam, e reencarnam por afinidade energética naquela família e continuam perturbando, né? Então existem também esses laços. E é interessante identificar para você também não ser um reativo, não dar muita atenção exagerada e dar muito carinho mesmo, muito amor, muita atenção, né, para ver se transforma-se um laço de antagonismo em um laço de afeto, de proteção e de ajuda mútua. Porque você perseguir, atrapalhar, não ajuda nem o seu processo evolutivo, nem o do outro. Você simplesmente está perdendo o seu tempo. Então é muito importante a gente saber mapear e saber que dentro, mesmo que a gente tenha afinidade energética, a afinidade energética ela não discrimina se é boa ou se é ruim. Se eu faço bem ou mal a uma pessoa, eu me conecto energeticamente com ela. E nós já temos afinidades. Porque se eu odeio uma pessoa, pelo menos a gente tem uma afinidade comum. Eu a odeio e certamente ela me odeia. Então já transforma-se isso em um laço. Isso certamente nas formações das vidas futuras haverão configurações que nos colocará no mesmo cenário, a fim de que aprendamos uns com os outros, dentro das nossas diferenças e semelhança, a nos ajudar, a nos respeitar e a crescermos juntos. Certamente quem a gente odeia faz parte do nosso grupo evolutivo, portanto tem prioridade em receber assistência e ajuda. Pois bem, em um número elevado de casos, a concepção animal ou a concepção física é a solução mais sadia de alívios para múltiplos conflitos e distúrbios emocionais dentro de um grupo de consciências. Nós já conversamos aqui em nosso programa sobre a questão do grupo evolutivo e que dentro desse grupo evolutivo nós temos pessoas primitivas, ainda saindo do mundo animal e entrando no mundo hominal ou na fase hominal, e temos pessoas extremamente evoluídas que já são especialistas no processo de vida, que vive, revive e que já tem um domínio. Esses especialistas são responsáveis por orientar, organizar e planejar a encarnação daqueles que ainda estão no processo inicial da vida ou ainda perturbados. O reencarne ou o renascimento faz com que essas pessoas ainda desequilibradas ou perturbadas, pessoas que morrem em grandes tragédias psicológicas, normalmente os suicidas que têm um problema psicológico seríssimo, depois desencarne, porque eles morrem muito perturbados e continuam com aquela perturbação. E muitas vezes a solução mais eficiente, sadia que se tem é ele reencarnar. Porque durante o período de gestação, o espírito tem um esvaziamento das suas ideias, dos seus pensamentos e dos seus atributos, das suas características, e isso permite que ele tenha um período de descanso daquelas ideias um tanto quanto mortificadoras, daquelas agonias profundas. E aí quando ele reencarna, criancinha, quando põe a cara ao mundo e respira o oxigênio e começa a viver, o cérebro está um pouco limpo. Durante a vida ele vai resgatando as memórias das vidas passadas e a personalidade dele, e aí pode apontar problemas psicológicos, mas ele já aponta em um grau menos acentuado, de forma muito mais passível de ser assistido e ajudado, porque ele já está um pouco mais lúcido. Já quando ele desencarna perturbado e a gente vai tentar auxiliar no mundo espiritual, ele não consegue muitas vezes nem nos enxergar. Isso dificulta o processo de auxílio. E a gente não vai manter dopado o tempo todo em espírito, porque ele precisa ter consciência do que ele passa para que ele não volte a reincidir. E aí o renascimento se torna uma técnica eficientíssima na recuperação desses espíritos perturbados. E claro que os pais têm afinidade e às vezes participam desses processos de ajuda. E chega a ser uma ajuda belíssima,
muito nobre e que auxilia bastante no processo evolutivo de todos. Um aspecto interessante também nesse nosso renascimento é que quem já é versado em projeção, e eu penso que menos de 1% da humanidade hoje vivencia o processo da projeção, que é um fenômeno natural, que todos nós temos, todos os dias, na verdade, todas as noites, quando dormimos, mas não de forma lúcida, aquele sonho lúcido que você tem, que você sente o ar, o frio, o sabor, o gosto, você sente as pessoas, você acorda como se não fosse um sonho, mas fosse uma lembrança vívida, uma experiência que você teve. Isso não é sonho. Sonho, ele tem elementos oníricos, elementos ilusórios, elementos não racionais. Então é muito fácil de você diferenciar um sonho de uma projeção do ponto de vista teórico, porque a projeção você vivencia uma experiência e dificilmente tem elementos imaginativos. Os elementos são reais, as pessoas são reais, os contatos são reais, e aí varia os tipos de projeções. Quando você tem projeção lúcida e aprende a discriminar essas projeções, principalmente a mãe, a gestante, ela consegue saber e acompanhar os detalhes da vida futura do seu filho. Então ela sabe exatamente como o corpo vai ser formado, o tipo de corpo, se vai ter problema de saúde, se não vai ter. Porque o problema, a formação do corpo físico, ela passa junto pelo processo de planejamento da vida física do filho. Quanto à personalidade, isso vai variar, como veremos um pouco à frente, que o renascimento ele acaba interferindo em vários processos de formação da nossa forma de ser e de atuar. E como também nós esquecemos um pouco não, quase tudo, de quem nós fomos no passado e na vida extrafísica, então isso complica um pouco. Mas quem faz projeção lúcida ou quem tem esse desdobramento de uma forma constante, sabe. Sabe tanto quando os filhos vão nascer, como serão, né? Isso de forma muito clara, muito evidente, e também sabem quando vão morrer, né? Vão dessomar. Minha avó, minha bisavó, no caso, ela era rezadeira, ajudava muitas pessoas e também tinha dos fenômenos de psicofonia com os caboclos. Ela trabalhava com os caboclos, era da Jurema, como ela dizia, corrente da Jurema, que tinha como compromisso rezar as pessoas, ofertar curas, ajudar o pessoal na recuperação. E aí ela ajudava muita gente a sair do mundo das drogas. Na época era mais álcool, né? A gente não via tanta disseminação de outros tipos de droga além do álcool como hoje. E aí nesse processo de ajuda mútua, essa segunda visão ou sexto sentido, ou essas projeções conscientes, para ela era muito comum. Então, perto de morrer, ela já sabia que ia falecer com muita naturalidade e não teve muito desespero. Então, naturalmente, a gente sabe. É porque são temas que é um pouco tabu para nós ainda temos medo de tratar, mas que esse exercício da projeção ou do desdobramento é acessível a todos. Claro, tudo requer esforço, treinamento, disciplina, né? Muito estudo e muita experiência, experimentação. Para você desenvolver esse atributo, para você perceber de forma mais clara o que é que vem pela frente e quais as atitudes você pode tomar no sentido de otimizar, melhorar e ampliar. Então, nosso renascimento pode ser previsto pelas nossas mães futuras. Isso é muito importante. Além disso, a mãe que consegue fazer essas projeções lúcidas, elas conseguem, até às vezes, se projetar e ver o filho, que ela já está com o corpo do filho na barriga gestante, né? Eles podem se projetar juntos, conversar, interagir. Isso é muito interessante também. Então é uma experiência que as gestantes aí talvez já tiveram, né? E podem confirmar ou não, né? Se tiveram essa sensação de que iam ser mães antes dos filhos nascerem. Porque às vezes o nosso cérebro não guarda a memória da projeção. Nós acordamos com as sensações. Tenho uma sensação que alguma coisa vai acontecer. Tenho alguma sensação que alguma coisa está acontecendo com minha família. Às vezes isso é um resquício na nossa memória cerebral
da experiência extrafísica que a gente teve, mas nem sempre a gente guarda essa memória, porque o nosso cérebro ele tem dificuldades ou nós ainda não sabemos usar, ou uma ou outra. Isso a gente ainda tem que pesquisar um pouco mais para saber se é uma falha nossa em utilizar o nosso cérebro, que ele nem sempre guarda essas memórias dessas experiências espirituais, ou se nós ainda não estamos tão hábeis ao usar as ferramentas que ele tem para registrar essas memórias. Além disso, quando nós vamos reencarnar, nós temos um restringimento físico, restringimento extrafísico. O que é esse restringimento extrafísico? Nada mais é do que a limitação do que nós conhecemos e do que nós somos. Quando nós vamos reencarnar, os nossos atributos como consciência, as nossas conquistas, os nossos talentos, a nossa bagagem evolutiva, o nosso conhecimento que a gente desperta no mundo espiritual, ele fica para trás, de certa forma. Ele fica para trás e nós reencarnamos basicamente sem nada, despidos mesmo. Aí quando nós começamos a respirar e vamos até a nossa fase de maturidade, nós começamos a despertar aos poucos a nossa lucidez, a nossa personalidade. Mas esse restringimento intrafísico é uma imposição da natureza, nos é imposto, e isso a gente nasce meio perdidinho sem nada. E nós vamos recuperando, desde a infância até a maturidade, alguns atributos, alguns conhecimentos, alguns talentos. Nem todos a gente desenvolve. Só que isso também permite que, por a gente ter a cabeça um pouco limpa e leve, a gente pode desenvolver os novos atributos que a nova experiência humana pode nos ofertar. Então aqui nós podemos continuar desenvolvendo atributos, mesmo sem lembrar daqueles que nós tivemos. Então, na concepção, a gente perde a maioria das unidades de lucidez, ou seja, todos os nossos conhecimentos que já nos permite entender um pouco essa dinâmica e essa complexa realidade. Então, entender o que é o mundo espiritual, entender o que é espiritualidade, entender o que é o respeito, a ética, os valores. Então, muitas vezes isso nos é imposto, essa limitação. Mas veremos um pouco à frente que essa limitação ela não é 100%. E veremos por quê. Temos também o que nós chamamos de personalidade lúcida integral. O que seria isso? Você tem consciência de quem é você? Qual é a sua personalidade? Então, quando nós reencarnamos, quando ali na concepção nosso espírito se conecta com o corpo físico, nós acabamos que perdemos nossa lucidez. E nós vamos recuperando essa lucidez até a maturidade física. E essa recuperação de lucidez é a nossa personalidade que vai se manifestando. Nós usamos apenas 80% da nossa lucidez quando já estamos na fase de maturidade, que seria a partir dos 27 anos de idade física, que a gente tem maturidade física. O nosso cérebro, aí a gente fica sem saber se isso é lucidez, ou seja, a capacidade de perceber a realidade ao redor. Mas não é diferente dos nossos atributos, que seria a nossa bagagem espiritual, a nossa bagagem de conhecimento, a nossa bagagem de talentos e de conquistas espirituais que a gente já teve. Então isso a gente fica lá meio perdido. A gente só resgata quando passa pela segunda morte e volta à vida extrafísica, né? Ou à vida espiritual. Então, em cada nova vida, nós podemos desenvolver novos atributos da consciência. Mesmo sem ter aqueles que a gente já adquiriu, nós podemos adquirir novos. Então, a vida humana ela não é inútil, né? Porque a gente não lembra dos atributos da vida passada. Isso até nos dá uma autoestima. Ora, nós somos muito mais do que o que nós podemos mostrar. Muito mais mesmo. Nós temos muito mais atributos. Aqui nós estamos em uma fase limitados, nós não podemos mostrar o potencial que nós somos e toda a bagagem que nós temos. Às vezes com leituras, disciplina, uma dedicação total, a gente vai recuperando algumas informações. Por isso que é interessante também, e é um dos poderes da alma, a gestão consciencial,
que é você escrever livros, escrever conclusões que você tira, estudos, e tentar deixar registrado para que na outra encarnação você acesse. Porque você acessando, você recupera. Então você não precisa fazer muito esforço no sentido de querer recuperar informações de suas vidas passadas pela sua memória, porque você vai ativar a sua memória através de leitura de suas próprias obras. Então isso seria ideal no processo de otimização da vida humana e deixaria a gente muito mais especialista em viver, porque evitaria alguns erros. Então, assim, por que a vida física ela ainda é importante, sendo que a gente tem a vida espiritual? Isso é uma pergunta que eu sempre tive. Eu ainda não tenho uma resposta 100%, mas eu ainda indago isso e costumo buscar respostas para isso. Mas tem uma consideração que é interessante, que em decorrência da nossa necessidade de assistência, o que é que isso quer dizer? Eu ainda preciso de ajuda, você ainda precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda para nos desenvolvermos. E essa necessidade de ajuda, ela é muito mais clara, muito mais evidente na vida física, aqui na vida material. No mundo espiritual, nós vibramos e temos nossas afinidades, e com isso nós somos levados para comunidades específicas, que é a nossa procedência, né, ou paraprocedência. E nessas comunidades nós já temos um mesmo nível de afetividade, um mesmo nível de necessidade. Então a assistência ela se torna mais difícil. E, por exemplo, seres humanos que estão nos umbrais dificilmente conseguem perceber pessoas de colônias ou de comunidades mais evoluídas. Então isso dificulta o processo de assistência. Porque se ele não me vê, como é que eu vou ajudá-lo? Então aqui no mundo físico, essa parte de assistência que nós ainda precisamos e que outras pessoas precisam, através de nossas competências e a gente já consegue ajudar, torna muito mais fácil esse processo de assistência e de ajuda, que nós temos como hipótese que é a única forma de você evoluir de verdade. É você sendo útil ao outro, facilitando, ajudando o processo evolutivo do outro. Então, em razão disso, dessa nossa necessidade de sermos assistidos e também do nosso dever ou para-dever de ajudarmos os outros, essa vida ainda ela é extremamente essencial, essa vida física. Porque aqui os contatos com as pessoas necessitadas é muito mais fácil do que no plano espiritual, pelo menos hipoteticamente. Aí nós precisamos desenvolver nossa projeção lúcida para a gente investigar com muito mais lucidez no mundo espiritual para constatarmos se isso é verdadeiro ou não e como usaremos essa informação para melhorar nossa performance na ajuda do processo evolutivo dos outros e do nosso. Pois bem, quando nós nascemos, nós sofremos a influência da genética dos nossos pais e também do nosso corpo, né? Porque se a nossa genética pela genética, às vezes nós trazemos doenças dos nossos pais ou até qualidades também mais fortes, né? A genética é parte da biologia que estuda a transmissão de caracteres. Então, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, a cor de minha pele, minha predisposição para o diabetes, minha predisposição para o câncer, minha predisposição para viver por mais tempo, minha predisposição para ser gordo, para ser magro. Então, tudo isso são caracteres que são transmitidos de corpo para corpo através da genética. Então, nossos pais nos transmitem esses caracteres e isso nos influencia. Mas não só. Além da genética, nós temos também a paragenética. O que seria a paragenética? Nós conversamos aqui que quando nós morremos ou desativamos esse corpo, nós ficamos ainda com dois corpos. Nós ficamos com o corpo emocional, ou seja, nós ficamos com as nossas emoções, e com o nosso mental soma, que é nossas ideias. Então, o que nós conquistamos com ideias, que ideias são o quê? São os nossos valores, nossas formas de pensar, nossas formas de agir, nossos sentimentos. Então, nas vivências, tudo isso vai se depurando. E isso influi em quem nós somos. Então, a genética ela influencia na limitação do nosso corpo. A nossa paragenética são os nossos atributos que nós conseguimos durante as nossas vidas e que nós trazemos. E elas acabam influenciando em quem nós somos nessa vida. Além da genética dos nossos pais, nós temos a paragenética, que somos nós,
E nós temos ainda o meio que a gente cresce. Nós temos a natureza, nós temos o meio cultural, a sua forma como você foi educado, a sua religião. Então, tudo isso influi também em quem nós somos. Mas desses três fatores que influenciam na nossa forma de ser, nesse nosso renascimento humano diverso, cada reencarnação nós temos meios diferentes e isso amplia a nossa forma de ser, mas tem um que prepondera, que é você mesmo, os seus valores internos, as suas ideias inatas, que é a sua bagagem genética, emocional e mental, ela prepondera. Então, por mais que você tenha um corpo físico limitado, doente ou super disposto, se você tem um corpo limitado, mas se a sua mentalidade e as suas emoções são fracassadas, ou de pessoa fracassada e você assim se sente, piora o seu quadro de doença. E mesmo que você tenha um corpo limitado, mas suas ideias, sua forma de pensar é muito evolutiva, é muito para frente, é uma pessoa que tem iniciativa, é uma pessoa que busca, que luta, como a gente viu aí o cientista, né, um físico teórico de cadeira de roda que revolucionou a ciência, que faleceu há pouco tempo, totalmente limitado fisicamente, mas a cabeça ótima, então ele se desenvolvia. Então nós somos isso, né? A nossa vontade, a nossa essência, ela prepondera em cima da matéria. Então o corpo físico ele é importante, muito importante, e ele traz as influências dos nossos pais. A mesologia ou a ecologia, que é o meio onde a gente cresce, onde a gente nasce, também influencia, mas o que prepondera é a nossa paragenética, é quem nós somos, aquilo que nós temos dentro de nós e que milenarmente a gente vem amadurecendo através das nossas vivências. Então nós somos assim o resultado do conjunto dessas três heranças. Nós herdamos a genética dos nossos pais, a paragenética, que somos nós mesmos, e ainda o ambiente humano, social e cultural em que a gente vive. E aí surge uma questão bastante interessante. Quais dessas três heranças fundamentais, ou seja, genética, paragenética e mesologia, ou seja, seus pais fisicamente, você mesmo e o meio em que você vive, influencia mais em você? Será se os valores sociais ainda suprime quem você é como pessoa? Será se os seus pais, ou o seu gênero sexual, a sua limitação biológica, ainda limita quem você é por dentro? O quanto você mesmo se manifesta, né? Se faz ver. E eu penso que quando isso não existe, quando você sufoca quem você é em detrimento do meio ou da genética, você acaba adoecendo psicologicamente, né, e mentalmente, que são as piores doenças, porque essas você leva quando o corpo se desativa, né? Então é importante a gente saber qual dessas três heranças mais influencia a gente, para a gente ver se a gente não está sendo desrespeitoso com a gente mesmo, desrespeitando os nossos próprios limites e prejudicando o nosso próprio processo evolutivo. E em questão ao passado, nós renascemos, mas não estamos desconectados do nosso passado. Nós não fugimos do nosso passado, mas o passado ele só serve para a gente ver o que a gente errou e evitar. Somente. A gente não precisa estar se prendendo muito ao passado. A gente observa, a gente não foge do passado, as consequências do passado nos acompanham até que a gente equilibre, ou entenda, ou restabeleça o equilíbrio, mas ele é importante muito mais para a gente ver onde errou e não errar mais. Então, somente, não é necessário se culpar nem nada disso. Então, o nosso renascimento nessa dimensão comporta essa complexa configuração, mas também nos permite aprender. Então, vamos crescendo, aprendendo, questionando e evoluindo, e assim se dá o nosso processo evolutivo. Agradeço a todos. Até mais.